Sejam bem-vindos ao podcast Abrarec Insights, um projeto inovador da Abrarec que traz os mais brilhantes profissionais da área de relacionamento, atendimento e ouvidoria. Aqueles pensadores que conseguem refletir sobre a temática do consumidor e da área de atendimento. Estamos aqui com o nosso convidado, nosso querido André Rueli, da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que atua na Superintendência de Mediação Administrativa e das Relações de Consumos. Hoje vamos falar sobre um tema que está movimentando o setor regulado e exigindo uma nova postura das empresas. As reclamações registradas no consumidor.gov e na ouvidoria da ANEEL passam a influenciar diretamente a avaliação das distribuidoras. Mais do que um indicador numérico, estamos falando de reputação, governança, desempenho regulatório e, principalmente, da forma como as empresas lidam com a escuta do consumidor. Mas será que isso é apenas uma pressão regulatória? Ou estamos diante de um verdadeiro incentivo à melhoria da experiência de gestão? Vamos com a primeira pergunta, André. Nessa mudança de cenário, como a inclusão das reclamações no consumidor.gov na ouvidoria da ANEEL, como critério de avaliação, muda o papel de reclamação dentro das distribuidoras? Seja bem-vindo. Gabriela, muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de agradecer a Abrarec, você, todo o time, o Vitor, sempre fazendo um trabalho extraordinário e, sem sombra de dúvida, como vocês, nós temos o DNA, no nosso DNA, o consumidor, e sempre aquele desafio e a luta, né, aquela batalha para inserir o consumidor sempre no centro das nossas atenções e das discussões regulatórias. Mas a sua pergunta, sua contextualização foi muito pertinente no momento que a gente atravessa questões climáticas, questões de transformação digital, inovações tecnológicas, inteligência artificial. E o que a gente precisa fazer, que a gente sempre faz essa pergunta, para atender bem o consumidor. Não apenas olhar o consumidor, aqui no caso do setor elétrico, como um código de unidade consumidora, mas olhar o consumidor sendo uma vida do outro lado da linha, do outro lado daquela ligação elétrica. Então, o nosso papel aqui vai muito além de proporcionar condições favoráveis para a gente levar a energia elétrica até a tomada do consumidor. Vai muito além disso. E já há algumas décadas a gente começou a regular essa matéria. E que tipo de matéria a gente começou a regular aqui, né? Nós temos uma resolução muito antiga de direitos e deveres, no passado chamava Condições Gerais de Fornecimento, hoje ela é uma super resolução. É uma resolução hoje que tem mais de 700 artigos, para vocês terem uma ideia, porque a gente atua num contexto de monopólio natural, então a gente precisa prescrever tudo e como vai ser feito para atender bem o consumidor. E então, lembrando de um insight aqui, tendo um insight agora, nós regulamos, salvo engano, há uma década e meia, talvez até mais do que isso, os serviços de teleatendimento das distribuidoras. Então, lá atrás, talvez estejamos falando aí de 20 anos, não tem aqui a data precisa, nós regulamos essa matéria antes do decreto 6523, o primeiro decreto 6523, a gente já se preocupou em regular o serviço de atendimento ao consumidor. Olha, o consumidor, ele se encontra num contexto de um monopólio natural, então quais são as diretrizes que a gente vai dar para o prestador de serviço, no caso, a distribuidora de energia elétrica, para atender bem esse consumidor. Então, com indicadores técnico-operacionais, de satisfação, então nós sempre tivemos essa matéria aí no nosso radar de prioridade e atenção. E em relação à questão climática, que eu já entro aqui, nós recentemente regulamos a matéria também numa resolução sobre resiliência, e ali nós asseguramos alguns direitos dos consumidores, a exemplo do próprio ressarcimento de danos, né, aquela prerrogativa do consumidor de pleitear o ressarcimento do seu dano elétrico e obviamente, que caracterizado o nexo de causalidade, assim, proceder com aquela compensação e aquele ressarcimento ao consumidor. Também a compensação pelo tempo de disponibilidade do serviço, então, essa transgressão do indicador, no caso de uma situação climática mais severa, após as primeiras 24 horas, o consumidor ele já passa a ter o direito à compensação. Em situação normal, ele passa a ter a compensação logo após a transgressão, a violação do indicador, né? Mas na questão climática também a gente tem que considerar fatores mais críticos, né? Como alagamentos, descargas atmosféricas em grandes
grandes proporções, vento. Então, a gente deu essa possibilidade para a distribuidora, naquelas primeiras 24 horas, resolver o problema. A partir daí, já há consequência em relação à compensação. As compensações, nós estamos falando de valores milionários. Né? Então, é um baita desafio, né, André? Baita desafio, são valores altos que tem que ser equivalente ao tamanho do problema. E aí, indo já para o cerne da sua questão, recentemente nós conseguimos uma vitória aqui, uma resolução que tratou de um instrumento de incentivo que nós temos aqui. Toda distribuidora que passa pelo processo de revisão tarifária, no âmbito do setor elétrico aqui da distribuição, a tarifa é regulada, a gente aplica anualmente um reajuste baseado no IPCA. Né? Nós temos a cada ciclo de 4 anos um processo de revisão mais amplo, mas aí anualmente a gente aplica o reajuste baseado no IPCA. Mas basta isso? Não. Né? Isso seria muito fácil para um monopolista. Opa, recebi o reajuste, meu equilíbrio econômico financeiro está assegurado aqui. Peraí, e o consumidor? Então a gente colocou o consumidor no centro do processo tarifário. E como nós fizemos isso? Nós criamos 2 componentes lá nesse reajuste tarifário que se aplica o IPCA. Um fator relativo à qualidade do serviço, quando a gente fala qualidade é continuidade, níveis de tensão, né? aquela conformidade técnica da prestação do serviço. E agora, mais recentemente, nós criamos, né? Agora no finalzinho do ano passado, a componente S, que é uma componente de satisfação. E essa componente tem uma cesta de indicadores, são 3 principais indicadores. Um deles é o índice anel de satisfação do consumidor, e essa é uma pesquisa que a gente tem muito orgulho de tê-la aqui no escopo nosso de atuação, que é uma pesquisa que a ANEEL definiu a metodologia, a inteligência do processo, a inteligência estatística é nossa, a gente percorre todo o território nacional, a gente vai até todas as áreas de concessão. Então, nós estamos falando aí de uma pesquisa em abrangência nacional, a gente vai até 30 mil residências. Né? A título de exemplo, o setor elétrico é o serviço público mais universalizado do país. Então, a gente chega a mais de 99,8% das residências do país. Isso dá outro podcast, hein? Já fica aqui o convite para a gente fazer um podcast para a gente entender essa pesquisa, porque isso é um golaço, de fato. Exatamente. Aí no momento, no quente, e uma boa pesquisa dá muitos insights. Né? E o desafio de entregar esse serviço em mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né, que é o caso do Brasil. Eu sempre faço uma comparação aqui, olha, obrigado por abrir esse parêntese aqui. Eu sempre faço a comparação, quando a gente olha para a Europa, por exemplo, Portugal, nós temos uma cidade no Brasil, que é Altamira, né, no Pará, que tem mais de 160 mil quilômetros quadrados, aproximadamente o dobro, né, um pouco menos que o dobro do tamanho da área de Portugal. Então, o Brasil é desafiador. Então, para isso, a gente tem essas componentes que vai dar um sinal econômico muito forte lá no processo tarifário, que é a pesquisa anel de satisfação, a quantidade de contatos recebidos aqui na ANEEL de consumidores, então é um dado sem assimetria, né? Tanto o dado da pesquisa, que é um gesto de reconhecimento da grandeza, da importância do consumidor e humildade do regulador, de ir até a residência e falar para o consumidor, perguntar para o consumidor como é que está a prestação do serviço. E isso é considerado no processo tarifário. O índice de contatos aqui na ANEEL, e aí a nossa bala de prata. A gente acredita muito na autocomposição, que é a plataforma consumidor.gov.br, que a gente regulou já há alguns anos, lá no início da pandemia, a obrigatoriedade de adesão por parte das distribuidoras, sempre por conta do próprio monopólio natural, a gente tem que refletir sempre. Então, a gente partiu de um momento lá de obrigatoriedade de adesão, e agora o resultado da satisfação atribuída pelo consumidor lá na autocomposição vai para essa componente S. E aí, qual é a consequência? Se a distribuidora não atender bem, não tiver uma satisfação boa na plataforma consumidor.gov, ela perde receita diretamente lá no processo tarifário. Então, é algo, Gabi, que nos orgulha, nos honra muito, porque a gente desconhece outro local do mundo que haja um instrumento com essas características. André, eu sou suspeita para falar, porque eu também acredito muito. Aqui na Abrarec, a gente tem
uma campanha permanente de incentivo do uso da plataforma do consumidor.gov. A gente participou, eu sei que você também, desde o início da implantação, e eu vejo a campanha de vocês, embora tenha aí a obrigatoriedade, mas eu vejo que a linguagem de vocês é sempre um convite, é sempre uma forma de mostrar para quem vai ser regulado que esse registro não é só uma reclamação, que ele tem muita oportunidade, que ele vai passar a ser um indicador que vai dar um impacto estratégico, que vai poder ajudar. E aí a gente percebe que essa postura da agência, ela consegue equilibrar muito bem a questão do papel dela, mas a questão também de trazer esse incentivo positivo dessa forma, para que todo aquela história do ganha-ganha, né? Então, esse novo cenário regulatório ali não é uma pressão, não é uma condição só, precisa ser enxergado de fato. Às vezes as empresas falam assim, mas e se ele me der uma nota ruim, né? Aí a gente fala assim, treinar ou não também, você falou aí, se tiver uma relação de causa e efeito, é uma questão que ela não é trivial, né? A gente está falando aí, além de valores, como você falou, gigantescos aí de valores monetários, na ponta ali, o consumidor, ele leva um grande susto, né? O consumidor, inclusive, eu acho que a gente está numa época em que qualquer coisa que sai um pouco da rotina dele, ele já fica muito impactado. Então, é difícil aí conseguir fazer esse equilíbrio, deixar o consumidor tranquilo, ou pelo menos levar essa posição, e aí eu acho que é primordial o papel que tem que ser olhado quando há um registro de uma reclamação, né? E não ali, olha, você não está na causa aqui, não fomos nós, muito obrigada. Não somos nós, mas o que aconteceu? Aonde você pode, como é que está a sua família, essa casa, esse envolvimento social é muito importante também, né? Queria que você falasse um pouco disso. Como é que esse GOV, essa experiência do cliente, essa governança das empresas pode melhorar? Gabi, excelente a sua contextualização, e é exatamente assim o rumo que a gente tem tomado aqui na regulação, e antes de mais nada, eu tenho que reafirmar aqui que a gente precisa acreditar na regulação no Brasil. Por vezes que a sociedade talvez tenha outro time e talvez outra expectativa, e a regulação tem um tempo maior para dar uma resposta adequada, mas a gente precisa acreditar na regulação porque ela é técnica. Aqui a gente faz tudo previamente, fazendo a devida análise de impacto regulatório, né? Quanto vai custar, por exemplo, para o consumidor determinada medida. Então a gente tem esse zelo. E como essa matéria, né? Resiliência de redes, direitos e deveres, agora os indicadores aí como instrumento de incentivo regulatório voltado à qualidade. Como a gente já tem uma vivência, uma maturidade, a gente tem percebido algo muito legal, Gabi, que eu vou compartilhar com você agora em primeira mão aqui. Quando a gente introduziu a plataforma consumidor.gov lá, salvo engano, foi em 2021, como uma plataforma obrigatória, ou seja, as distribuidoras, a adesão não era mais voluntária, elas obrigatoriamente deveriam aderir, a gente já começou a perceber uma mudança de comportamento. Aquelas que diziam que não iriam entrar, que tratariam de outra forma, que já tem o sistema dela que é adequado, entraram. E quando a gente começou a discutir indicadores, falou, olha, o próximo passo agora não basta entrar apenas na plataforma. Nós éramos lá o patinho feio, né? Nós estávamos lá na lanterna do campeonato quando a gente olhava para os serviços públicos regulados. Hoje a ANEEL já está na terceira colocação, indo para a segunda. Nós temos uma satisfação, hoje a ANEEL não, o setor elétrico brasileiro, né? Distribuidor de energia elétrica, né? A gente atribui a ANEEL porque a gente entende como um resultado que a gente faz parte. Então, nós já estamos atingindo uma nota de satisfação próxima a 3, numa resolutividade de 82%. Então, a gente mudou esse panorama. E quando a gente regula, a gente começa... Olha só, nós ainda não temos o efeito dessa componente S na tarifa ainda. Vai ser a partir de 2027. Mas as distribuidoras já estão correndo atrás, porque elas sabem
que se elas não se adequarem agora no ano de 2026, em 27 elas já vão ter dificuldade com o processo tarifário. Então, a perspectiva já mudou, o foco já mudou, o foco já passou a ser na resolutividade e não naquela proteção regulatória em relação a algum procedimento. Então, o foco passou a ser o consumidor. Então, a gente percebe, tanto na plataforma Consumidor Gov, quanto no índice anel de satisfação do consumidor, e aí eu vou dar uma notícia que é também em primeira mão aqui. Nós vamos fazer a premiação, que a gente tem, inclusive, uma premiação que é um incentivo, né, para as empresas competirem, né, nesse contexto de monopólio. Vai ser agora no dia 25 desse mês, e eu vou dar um spoiler aqui, sem dar o dado preciso, né? Mas o índice anel global de satisfação melhorou muito já em 2025, e algumas empresas já estão performando acima dos 70 pontos. Isso é um bom sinal. E agora a gente tem como expectativa que assim, temos uma expectativa, eu até brinquei no painel que nós tivemos lá no CONAREC, que a gente vai assumir a primeira posição no âmbito dos serviços públicos regulados. A gente tem essa meta, essa é uma meta nossa, que a gente tem que cumprir. E é isso, Gabi, você falou tudo nesta última contextualização, que a gente tem que olhar para a vida do consumidor, não é olhar para um diploma normativo, falar, nessa situação aqui, ou há um excludente de responsabilidade, ou eu não sou obrigado a ressarcir. Quando a gente passa a olhar para a satisfação, a gente passa a olhar para a efetividade. Aí, quem está prestando serviço lá na ponta vai falar, não, ok, o que eu posso fazer a mais para o meu consumidor? Então, isso é importante. Eu nunca deixo de plagiar aqui o nosso querido professor Ricardo Murichita, hoje o nosso atual secretário nacional do consumidor. Numa palestra ele falou algo extraordinário. Ele falou, todo mundo que presta serviço, seja na iniciativa privada, seja um serviço público, regulado ou não, quem está lá sabe como evitar que a reclamação chegue, sabe como fazer para o consumidor ficar satisfeito. Claro, tem custo, né? E é na regulação econômica que a gente acredita que a gente vai dar o sinal adequado para a gente atingir uma qualidade desejada. Estamos evoluindo? Muito. Ainda estamos satisfeitos? Não. Nós aqui queremos mais. No Gov, na plataforma consumidor.gov, a gente quer a primeira colocação, e no índice anel de satisfação do consumidor, a gente tem um alvo como referência, que são notas acima de 70 pontos. Muito bem. Ou seja, não vale só responder rapidamente, né? É aprender com a reclamação. Isso tudo vai trazendo também essa métrica e essa forma de acompanhar aquilo que era uma questão que olhavam com desconfiança, vai ser muito difícil, não dá, é muito investimento, mas aí, às vezes, pequenas transformações dentro de casa, pequenos olhares diferentes. E essa mão dada de falar assim, olha aqui, ó, você vai acompanhando e você vai vendo que, de fato, o índice muda, você começa a perceber que tinha uma parte que é sua. A parte que é do outro é do outro, mas quando você consegue, né, verificar que naquela coisa, bom, sou obrigada, eu vou ter que fazer, e aí tem uma transformação, é aí que você ganha, e aí todo mundo vem junto com você. Então, essa situação de ver a questão evoluindo, eu acho que é o melhor cenário que a gente pode demonstrar para as empresas, e aí eu vou até emendar, falar um pouco de como que você enxerga, participando de toda essa transformação, como que ela atinge a cultura mesmo dessas organizações, e qual que é o recado que você pode dar para aquelas que ainda estão num ritmo mais lento? Então, Gabi, é interessante, quando a gente trabalha esse tipo de instrumento de incentivo, você muda tanto a cultura quanto processos internos nos entes regulados. O que a gente já começou a perceber na prática, e isso é ótimo. Nós começamos a perceber empresas que já colocam os indicadores individuais lá nas metas de resultados dos gestores das companhias. Então, isso começa a mudar a cultura, mudar o foco do trabalho, porque no formato anterior, você tinha ali a regulação ali de prescritiva, de comando e controle, sem um olhar para a efetividade.
Imagina um profissional lá que presta serviço, está preocupado com o resultado. Fala, olha, eu quero atingir o resultado, a empresa tem que ser lucrativa, o índice técnico tem que estar bom, só que a gente precisa de algo mais. E quando a gente precisa de algo mais, quando a gente olha para a necessidade hoje de um consumidor, eu nem gosto muito do termo empoderado, porque eu acho que o consumidor ele tem que sempre estar empoderado e ter aquela parcela de relevância no nosso dia a dia de trabalho, na nossa atenção, mas hoje nós temos um consumidor mais ciente dos seus direitos, mais influente, porque ele tem acesso aos canais de comunicação. Então, nós temos redes sociais, nós temos os canais de contato com outros entes, inclusive. Eu sempre bato nessa tecla. Um consumidor que não é bem atendido num canal, ele vai procurar outro e ele vai encontrar. E isso é importante, isso eu acho que trouxe aí um poder até de escolha para o consumidor. E o que nós precisamos fazer do lado de cá e do lado do ente regulado? A gente tem que estar preparado para resolver os problemas dos consumidores, onde quer que eles estejam. Então, se eles buscaram um canal na plataforma consumidor.gov, reclamou num canal do YouTube da companhia, os profissionais que prestam serviço têm que estar lá disponíveis para resolver os problemas, dispostos e disponíveis. E nessa linha, eu acho que a gente começa a mudar uma cultura e as empresas, as reguladas, já estão chegando à conclusão que não dá para colocar qualquer tipo de profissional, seja numa ouvidoria, seja numa área de relacionamento com o consumidor. Esses profissionais que interagem com o consumidor, eles têm que ter vocação. Então, para atingir esses níveis de serviços regulados hoje, que são severos, que impactam lá a receita bruta da empresa, os profissionais que são alocados para esse serviço, eles têm que ter vocação, eles têm que gostar do consumidor. Eu brinco muito aqui, né, hoje com o advento da inteligência artificial, da evolução tecnológica que a gente está vivendo, os canais de comunicação, o que nós precisamos ter em mente, né? Olha, a máquina vai ajudar, a inteligência artificial vai ajudar, agora, quem trabalha com isso tem que amar o consumidor. Eu comentei isso lá no Conarec contigo, né, Gabi, que a gente comunga dessa opinião. Porque quem gosta do consumidor, tem carinho pelo consumidor, quando ele fizer um algoritmo, quando ele implantar um modelo matemático que seja voltado ao atendimento, ele vai pensar não no consumidor como aquele consumidor que traz uma receita para uma empresa, para uma distribuidora que seja, mas como uma vida, aquele consumidor que precisa de atenção e precisa ser atendido. E a gente acredita, Gabi, que temos um longo caminho a percorrer, mas quebramos um paradigma de que a gente percebia respostas de empresas que focavam naquele dispositivo normativo e respondia para o consumidor que ele não tinha razão, agora ela está explicando e indo além. Como a satisfação é o alvo, poxa, será que eu posso resolver o problema, mesmo que a regulação não exija? É aquela máxima do Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor, para nós, aqui do SNDC, é o quê? É o mínimo. É o mínimo. O mínimo está ali. O máximo é aquela vontade de quem presta o serviço. Ele tem que ter essa vontade para dar o máximo para o consumidor. André, vou pegar aí o gancho de você falar de empoderamento. Eu acho que o consumidor, ele tem que ser respeitado, mais do que empoderado, ele tem que ser respeitado. E aí que vem essa humanização, que também é outra palavra na moda, né? É o respeito, né? Aquela máxima do olhar de que você falou ali, ele não é um número de cliente, ele é uma pessoa, é tão básico, que a gente sabe que é sempre um desafio, né? Quando a gente fala aí, talvez aí, de um erro de fato cometido, acho que são duas coisas. A empresa, ela tem que reconhecer que erros acontecem. E aí, que eu acho que o consumidor, ele está até mais pronto a entender que erros acontecem. A expectativa maior é o que eu faço com isso, né? E aí, como você falou, se eu não tenho razão, eu estou enganado em quê? Então, vai ter sempre essa obrigação. Quem é que sabe? Quem sabe é o fornecedor. Quem é que tem que explicar? É o fornecedor, né? Então, a gente está falando aqui de um serviço que é essencial, que é desafiador, então, entender. E aí a gente vai falar então, dessa pesquisa, e aí você tocou em outro assunto que eu também acho muito importante, que é como a inteligência artificial, colocada nessa forma que você falou, de pessoas que estão ali gerando,
que estão fazendo isso acontecer, que isso também seja uma ferramenta, como todas as outras que vieram, com uma velocidade incrível, que podem beneficiar essa relação, se tiver respeito, se tiver essa premissa de que essa solução tem que ir muito mais além do que um artigo ali, né, da regulação. Olha, diante disso, você perdeu o prazo, né? A pessoa ficou numa catástrofe e ela perdeu o prazo, porque o prazo nem previa uma catástrofe, por exemplo, alguma coisa na região em que ela mora, e ela perdeu o prazo de reclamar, e ela não tem ali a nota fiscal para comprovar, né? Enfim, tudo isso é um grande desafio, mas quando todo mundo senta na mesa e olha, debruça, sai coisa boa. Exatamente, Gabi, sem sombra de dúvida. Sabe que, olha só, você falou uma palavra que é a chave, né? Falou, o fornecedor tem a informação. E nós temos ciência disso. O mundo da regulação, não só no Brasil, mas em outros países, a gente tem um desafio que é vencer a simetria de informação, porque às vezes o fornecedor tem aquele dado transacional, por exemplo, de um consumidor, um dado comercial de faturamento, e como que a gente pode agir para mitigar essa assimetria? E aí, poxa, muito legal ouvir você falar, nós temos um tesouro na mão. O tesouro na mão é o consumidor, é a presunção de boa-fé, a legitimidade do consumidor de participar do processo. Então, hoje, quando a gente traz essa variável do consumidor para dentro de um processo tarifário, para uma regulação técnica, a gente está reduzindo a assimetria. E eu dou um exemplo aqui concreto, para não ficar só na teoria. Há muitos anos nós tivemos um problema com um consumidor que pediu um ressarcimento em razão de uma queima de um equipamento elétrico, e quando a gente diligenciou a distribuidora, ela afirmou que não houve ocorrência na rede. Creio eu, partindo também de uma presunção de boa-fé, que foi uma falha ali de apuração daquela informação naquele momento. E aí nós conversamos com o consumidor novamente. Falou, não, eu tenho uma foto aqui do transformador pegando fogo da companhia, e mandou para a gente. Olha que riqueza, é uma informação inequívoca, né, para a caracterização do nexo. Então, é dar voz ao consumidor, é respeitá-lo, empoderá-lo, acreditar no consumidor, naquela informação que ela é muito mais importante para um executivo lá da empresa que presta serviço do que para nós todos aqui, porque é uma informação gratuita. Porque, às vezes, esse executivo que está lá, ele recebe uma informação com assimetria lá de uma gerência que presta o serviço, que também quer cumprir metas. Agora, quando é o consumidor que recebe o serviço, que é o melhor fiscal dos seus direitos, ele vem e apresenta uma indignação, nós temos que acolher com seriedade, e a palavra é essa, Gabi, é respeito. Respeito, e eu adiciono aquela pitada também do amor ao consumidor. Aí a gente resolve também bastante dos nossos problemas. Bom, André, eu agradeço muito, a gente está chegando no finalzinho. Eu acho que ficou claro que a regulação incorpora a voz do consumidor como um critério de avaliação. O recado aí, eu acho que está inequívoco. Escutar bem deixou de ser um diferencial, é um requisito de sustentabilidade institucional, ou seja, não dá, né? E quem sair na frente é quem, de fato, que você falou aí, e que vocês têm todas as condições de separar quem está na liderança, quem não está. E, óbvio, quem está na liderança teve um esforço e uma iniciativa que deve, e a gente acha muito bom que seja reconhecido e premiado. E aí a gente quer ver essa premiação também de pertinho. E aí, fechando aqui, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, deixar o convite aberto, que o podcast e a AbraRec como um todo, em todas as nossas iniciativas, está à disposição de vocês para trabalhos em conjunto. Com certeza a gente tem muita coisa aí para fazer. E aí, como mensagem final aí, eu queria deixar um espaço para você falar aí, deixar o seu recado final e deixar um gostinho aí curioso para uma nova edição do nosso podcast. Ô, Gabi, muito legal. Primeiro, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Agradeço muito o Vitor, um profissional que eu admiro muito, você, Gabi, fazendo um trabalho extraordinário na AbraRec. E é importante, essa luta, ela não pode parar nunca. Por mais que a gente obtenha conquistas, vitórias, a gente precisa continuar
batalhando, porque os interesses concorrentes são muitos e nós temos que lutar aqui por essa variável e sempre colocar o consumidor no centro. E com a sua última fala, eu queria deixar aqui um último insight, que é a figura da premiação. Alguém pode questionar, poxa, mas vocês vão premiar o prestador de serviço? Sim, a gente concede a premiação àqueles que prestam serviço de forma diferenciada, com respeito ao consumidor. E a gente chama também de regulação, não só por incentivo, mas por constrangimento, porque quem está lá na lanterna e não recebe o prêmio, né, ninguém quer ser o último colocado. Então, a gente cria assim, um incentivo não só econômico, mas comportamental, porque a gente vê no semblante dos executivos que vêm até essa premiação de preocupação naquele momento, se vão ganhar ou vão ficar mal na fotografia. Então, a gente está num caminho bom, não estamos satisfeitos ainda, mas a gente, quando olha para uma profissional como você, Gabi, o Vitor, o nosso amigo Ricardo Murichita, o professor Murichita, a gente sempre tem um ânimo aqui, uma injeção de gás para a gente continuar lutando pelo consumidor. E estejam convidadas aqui para acompanhar o nosso prêmio no dia 25. Vai ser uma honra recebê-la aqui, Gabi. Um abração a todos os consumidores, a todo o SNDC, os órgãos, as entidades, que tantos nos ajudam aqui a vencer a simetria de informações. Legal, André. Até a próxima. E para todos aqui que estão acompanhando os episódios, a intenção é essa, é trazer todos os tipos de olhares, todos os tipos de ouvidorias, de tipos de atendimento, seja o público, seja o privado. A gente está falando de atendimento ao consumidor, a gente está falando de respeito ao consumidor e de um negócio que realmente reverbera e vai trazer ganhos muito sensíveis para quem olhar com o consumidor, olhar com os olhos de que é um investimento, é um respeito, e é uma grande sacada você sair na frente com essas iniciativas. Obrigada a todos.